A Ucrânia deu um grande golpe na Rússia com um ataque em larga escala usando drones, mirando vários locais pelo país, incluindo a capital, Moscou. O ataque, que usou veículos aéreos não tripulados, os chamados drones, não só marcou uma escalada ousada na estratégia militar da Ucrânia, mas também expôs fraquezas críticas nos sistemas de defesa aérea da Rússia. Várias áreas pegaram fogo depois que as defesas russas não conseguiram repelir as ondas implacáveis de ataques. A operação aconteceu na noite de 12 de setembro de 2025, com autoridades e mídia russas confirmando que centenas de drones ucranianos cruzaram suas fronteiras. Comente com o número 1 se você apoia a luta da Ucrânia por independência e liberdade. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 221 drones ucranianos foram derrubados, mas vários conseguiram passar pelas defesas aéreas enfraquecidas do Kremlin, atingindo alvos e causando danos significativos e caos. O foco principal dos ataques de drones da Ucrânia incluiu as regiões de Smolensk, Leningrado e Moscou. Em Smolensk, no oeste da Rússia, perto da fronteira com Belarus, incêndios começaram em uma instalação da Lukoil. Essa refinaria de petróleo, capaz de processar 340 mil barris de petróleo bruto por ano, sofreu danos graves, interrompendo cadeias de suprimento de combustível essenciais para as operações militares russas. O governador de Smolensk, Vassily Anokin, informou que as defesas aéreas locais foram ativadas para combater os drones, mas não deu mais detalhes. Enquanto isso, moradores locais gravaram imagens impressionantes, mostrando enormes colunas de fumaça subindo ao céu, chamas no horizonte e explosões ecoando pelo ar. Os vídeos mostraram claramente que pelo menos alguns drones ucranianos acertaram seus alvos, apesar dos esforços defensivos da Rússia. A omissão do governador Anokin sobre a instalação da Lukoil ou qualquer menção a incêndios e explosões é mais um exemplo de autoridades russas escondendo a extensão dos danos causados pelos ataques ucranianos, provavelmente para evitar pânico público. No entanto, as imagens contam uma história diferente, com sons de gritos e clamores audíveis em meio a incêndios intensos. Essa falta de transparência alimenta o crescente descontentamento entre os cidadãos russos, que veem infraestruturas críticas sendo destruídas sem explicações claras das autoridades. Mais ao norte, outros ataques miraram a região de Leningrado, que faz fronteira com a Estônia, no Báltico, e a Finlândia, no norte, perto da grande cidade russa de São Petersburgo. Drones ucranianos atingiram o porto de Primorsk, o maior porto de petróleo do Báltico da Rússia, que lida com mais de 1 milhão de barris de exportações de petróleo por ano e é uma linha vital para a economia. O ataque causou um grande incêndio no navio-tanque Urals, com capacidade de 1.050.000 barris. O governador de Leningrado, Alexander Drozdenko, confirmou pelo menos um incêndio em um navio atracado e relatou que cerca de 30 drones foram derrubados na região. Destroços dos drones caíram em vários locais, incluindo a cidade de Tosno, a cerca de 48 quilômetros a sudeste de São Petersburgo, e vilarejos menores como Usmino e Pokrovskaya. Apesar da afirmação do governador Drozdenko de que não houve vítimas ou danos significativos, relatórios oficiais russos frequentemente omitem detalhes desfavoráveis para projetar uma imagem mais positiva. As defesas aéreas foram ativadas em pelo menos um distrito de São Petersburgo, e o aeroporto internacional de Pulkovo, o segundo mais movimentado da Rússia, foi temporariamente fechado, interrompendo ou cancelando vários voos. O fechamento causou um caos generalizado, com mais de 70 voos cancelados ou atrasados em 12 horas, afetando milhares de passageiros e paralisando o transporte de cargas militares, um problema recorrente nos últimos meses. Por exemplo,
Em 6 de julho de 2025, vários aeroportos russos foram fechados e cancelaram voos devido a preocupações de segurança após ataques de drones ucranianos pelo país. A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia relatou quase 300 voos cancelados em uma única noite nos aeroportos de Sheremetyevo, em Moscou, Pulkovo, em São Petersburgo, e Strizhino, em Nizhny Novgorod. O ataque de 6 de julho, executado com cerca de 150 drones UJ-22, mirou depósitos de logística militar, danificando pelo menos 3 armazéns de munições na região de Nizhny Novgorod. Fechamentos semelhantes de aeroportos ocorreram na noite anterior devido a outro ataque, destacando como a estratégia de guerra de drones da Ucrânia tem causado grandes transtornos à vida civil e ao tráfego aéreo russo. A abordagem da Ucrânia leva a guerra ao território russo de forma eficaz, mostrando aos cidadãos a dura realidade sem recorrer às táticas desumanas da Rússia, como bombardear alvos civis, como áreas residenciais e escolas. Diferentemente da Rússia, a Ucrânia escolhe cuidadosamente alvos estratégicos militares e econômicos para minimizar vítimas civis, maximizar o impacto militar e manter uma postura ética internacionalmente. Cerca de 50 voos foram interrompidos ou cancelados em Pulkovo devido ao ataque de 12 de setembro. Moradores relataram explosões, descrevendo-o como um dos maiores ataques na região, segundo o canal de notícias independente Telegram, Astra. Em uma postagem acompanhada de vídeos que capturaram explosões altas, o Astra destacou que o aspecto mais preocupante para o presidente russo Vladimir Putin provavelmente foi a visão de drones ucranianos sobrevoando o céu de Moscou. O ataque à capital trouxe um forte impacto psicológico, com pelo menos 15 drones UJ-22 e Skyuton ACS-3 penetrando as defesas aéreas Panzer S-1 e S-400 para atingir instalações militares nos arredores de Moscou, incluindo um depósito de logística na área de Domodedovo. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que pelo menos 9 drones foram derrubados e relatou que equipes de resposta a emergências estavam lidando com destroços, mas não deu mais detalhes. O prefeito Sobyanin não confirmou se a cidade sofreu danos ou especificou onde os drones foram derrubados, refletindo a estratégia típica da Rússia de sigilo e controle rígido de informações. No entanto, fontes não oficiais no Telegram e no X relataram pelo menos 2 grandes explosões perto do aeroporto de Vnukovo, danificando um armazém militar e causando um incêndio que queimou por mais de 6 horas. As autoridades russas permanecem cautelosas ao divulgar detalhes negativos, muitas vezes omitindo ou obscurecendo informações desfavoráveis. Em uma era de internet e redes sociais, essas táticas são cada vez menos eficazes. Enquanto Sobyanin permaneceu em silêncio, canais russos no Telegram compartilharam relatos de moradores sobre eventos em Moscou e arredores. Relatos descreveram explosões nas comunidades de Mojaisk e Zyadov, a oeste da capital. Moradores de Mojaisk filmaram um drone sendo derrubado, com seus destroços caindo em uma área residencial, incendiando um prédio de apartamentos de 5 andares e forçando a evacuação de 20 pessoas. Esse incidente destaca que nem todos os drones ucranianos foram neutralizados, apesar do Ministério da Defesa da Rússia afirmar que 85 drones foram destruídos em Briansk, 42 em Smolensk, 28 em Leningrado, 18 em Kaluga, 14 em Novgorod e 9 em Moscou e Oriol. Outros drones foram derrubados em Belgorod, Tula e Kursk, indicando um dos ataques de drones mais amplos da Ucrânia até hoje, mirando mais de uma dúzia de regiões.
Coordenada pela Diretoria de Inteligência Principal da Ucrânia, GUR, a operação lançou mais de 300 drones a partir de bases em Sumy e Kharkiv, com apoio de unidades de inteligência eletrônica que interferiram nos radares russos, uma tática que a Ucrânia enfrenta quase todas as noites. A Rússia frequentemente lança ondas de drones através das fronteiras da Ucrânia, mirando cidades, vilarejos e assentamentos. Os drones russos, principalmente modelos Shahed-136, fornecidos pelo Irã, com um alcance de 2.000 quilômetros e ogivas de 50 quilos, são usados em grande número, de 100 a 150 por noite, atingindo alvos militares e civis. Os civis ucranianos vivem sob constante ameaça, com defesas aéreas em alerta máximo para interceptar o maior número possível de drones inimigos e minimizar danos e vítimas. Os ataques da Ucrânia, como o descrito, refletem a pressão implacável que a Rússia exerce. As explosões e incêndios pela Rússia mostram sua falta de preparo para enfrentar esses ataques. Os sistemas de defesa aérea russos, incluindo Pantsir S-1 e S-500, foram sobrecarregados pelo grande volume de drones ucranianos, alcançando apenas uma taxa de interceptação de 60%, bem abaixo das alegações oficiais. Apesar das afirmações da Rússia de ter um dos maiores e mais poderosos exércitos do mundo, gastando bilhões anualmente em tanques, veículos blindados e, recentemente, produção de drones, mais de 10 bilhões de dólares em 2024 para 1.200.000 drones Shahed-136 e variantes, a maioria dos quais a Ucrânia derrubou ou neutralizou, suas defesas falharam. Esses sistemas se mostraram inadequados enquanto cidades, vilarejos e portos russos enfrentavam ataques de drones ucranianos, com até mesmo Moscou, geralmente uma fortaleza inexpugnável longe das linhas de frente, sentindo o impacto da guerra. O ataque a Moscou abalou a confiança pública nas defesas do Kremlin, com vídeos nas redes sociais mostrando fumaça subindo dos arredores da capital, uma visão não vista desde a Segunda Guerra Mundial. Embora não seja o primeiro ataque ucraniano a Moscou, tentativas anteriores tiveram sucesso limitado. Em contraste, a Rússia tem bombardeado incessantemente a capital da Ucrânia, Kiev, desde os primeiros estágios da guerra. Apenas dias antes deste ataque, a Rússia estabeleceu um novo recorde, lançando mais de 800 drones e mísseis, incluindo drones Shahed-136 e mísseis de cruzeiro KH-101, em Kiev e outras cidades ucranianas, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo mais de 40. Custando cerca de $1,5 bilhão de dólares, o ataque danificou gravemente a infraestrutura civil, incluindo um hospital infantil em Kiev. Entre as vítimas estavam uma mãe recém-nascida e seu bebê, com 20 outros feridos, segundo autoridades locais. Prédios residenciais foram atingidos, com incêndios e explosões ecoando pela cidade por horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou os ataques, afirmando que assassinatos deliberados, especialmente quando a diplomacia poderia ter avançado, apenas prolongam a guerra. Ele pediu à comunidade internacional que fortaleça as defesas aéreas da Ucrânia, especialmente com sistemas Patriot e NASAMS, para proteger os civis. Washington alertou repetidamente sobre sanções se as negociações pararem. Zelensky destacou a necessidade de implementar totalmente os acordos alcançados em Paris. Zelensky também enfatizou a resposta proativa da Ucrânia, fortalecendo as defesas para interceptar mais drones e mísseis em futuros ataques. Sistemas como o Iris-T da Alemanha e o NASAMS da Noruega, implantados em Kiev, alcançaram uma taxa de interceptação de 85% em ataques recentes. A Ucrânia está coordenando esforços diplomáticos e ações com parceiros para uma resposta adequada.
Junto com a França, novas medidas de defesa estão sendo preparadas. Enquanto isso, o foco da Rússia em operações ofensivas, alocando mais de 70% de seu orçamento de defesa para 2025, cerca de 120 bilhões de dólares para ataques, enquanto apenas 15% para melhorias na defesa aérea, a deixou vulnerável. A Rússia frequentemente lança centenas de drones por ataque. Em 10 de setembro de 2025, ela lançou 120 drones Shahed-136 e 30 mísseis Iskander-M mirando usinas de energia e depósitos de logística ucranianos, com apenas 40% acertando seus alvos devido a interceptações. Nas linhas de frente, a Rússia enviou pequenas unidades de tropas para atacar cidades como Pokrovsk, visando capturar território rapidamente, embora o progresso seja lento. Em Pokrovsk, a Rússia perdeu mais de 5.000 soldados e 200 veículos blindados em 2 meses, custando cerca de 500 milhões de dólares, enquanto avançava menos de 10 quilômetros. Recentemente, a Rússia até atacou além da Ucrânia, entrando na Polônia, com drones invadindo o espaço aéreo polonês e da OTAN, levando a Força Aérea Polonesa a derrubá-los, o primeiro incidente desse tipo desde o início da invasão. Relatos indicaram que estes drones estavam a caminho do aeroporto de Rzeszów, um importante centro logístico para a ajuda europeia à Ucrânia. Alguns drones foram avistados no espaço aéreo da Lituânia, embora o Kremlin tenha negado responsabilidade, alegando que seus drones não têm esse alcance. Um alto funcionário da OTAN disse ao jornal alemão Welt que as informações disponíveis sugerem que os drones entraram deliberadamente no espaço aéreo da OTAN. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, concordou, afirmando que não há evidências de que os drones entraram acidentalmente no território polonês em tal quantidade. Análises da OTAN indicam que eles foram programados para voar pela Polônia, possivelmente para testar a resposta da OTAN ou interromper a ajuda militar à Ucrânia. Zelensky chamou o ataque de uma provocação deliberada de Moscou, estabelecendo um precedente perigoso para a Europa. Moscou continuamente testa os limites e, sem uma resposta forte, manterá essa escalada. Os drones russo-iranianos Shahed, atualizados com ogivas de 60 quilos e guiamento aprimorado, operaram no espaço aéreo polonês e da OTAN, sinalizando uma colaboração mais profunda entre Rússia e Irã em armamentos. Pelo menos 8 drones miraram a Polônia, não um único Shahed acidental. Isso estabelece um precedente extremamente perigoso para a Europa, com maior escalada dependendo da força da resposta. A Rússia deve enfrentar consequências e entender que a guerra não pode se expandir e deve acabar. Embora os recentes ataques recordes da Rússia à Ucrânia e as incursões de drones na Polônia sejam preocupantes, há um fio de esperança. O foco da Rússia em lançar drones e mísseis a deixou despreparada para se defender de ataques semelhantes em seu território. A Rússia investiu recursos excessivos na produção de drones e na condução de ofensivas, mais de 200 bilhões de dólares desde 2022, enquanto alocou apenas 30 bilhões de dólares para melhorias na defesa aérea, resultando em falhas críticas de detecção e interceptação. A Ucrânia aproveitou essa vulnerabilidade, explorando as fraquezas do Kremlin em seu ataque de drones em larga escala. Embora a extensão total dos danos não esteja clara, a Rússia provavelmente enfrentará custos significativos de reparo e reconstrução assim que os incêndios forem apagados. O ataque de drones da Ucrânia provavelmente foi planejado por meses.
Desde 2023, a Ucrânia investiu mais de 2 bilhões de dólares em seu programa doméstico de drones, produzindo mais de 500 mil unidades, incluindo modelos avançados como o UJ-26 Horus, capaz de carregar ogivas de 20 quilos e voar baixo para evitar radares. Kyiv tem mirado repetidamente a logística russa, refinarias, depósitos de munições e sistemas de defesa críticos. Por exemplo, em junho de 2024, a Ucrânia usou lançadores HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos e mísseis GMLR para destruir um sistema russo S-400 em Belgorod, obliterando 2 lançadores no valor de 1 bilhão e 200 milhões de dólares e um radar 55K6E, enfraquecendo as defesas aéreas da fronteira russa. Em agosto de 2024, a Ucrânia realizou um ataque coordenado na Crimeia, afundando um submarino russo e danificando 4 lançadores de mísseis S-400, criando um corredor aéreo para drones e mísseis. O ataque usou drones navais Magura V-5, com ogivas de 250 quilos, afundando o submarino Rostov-on-Don, de 300 milhões de dólares, e destruindo um depósito de munições perto de Sevastopol. Ataques semelhantes na Crimeia, Kursk e Belgorod miraram radares e sistemas de defesa russos. Os drones da Ucrânia causaram bilhões em danos, com mais de 5 bilhões de dólares em perdas para as defesas aéreas russas desde 2023, incluindo 20 radares e 15 complexos S-400. Em 9 de setembro de 2025, a GUR da Ucrânia atingiu um par de radares na Crimeia, parte de uma rede maior de defesa aérea. Especificamente, um radar de baixa altitude, 48Y A6K1 Podlet, e um módulo RLMM, ambos parte do sistema Nebo-M, foram destruídos por 10 drones UJ-26 Horus, cada um custando 50 mil dólares, mas causando 100 milhões de danos em danos. Uma semana antes, um radar S-300 também foi eliminado. Cada ataque diminui a capacidade da Rússia de detectar drones e mísseis ucranianos. Os ataques da Rússia priorizam volume em vez de precisão, lançando ondas de drones e mísseis com pouco cuidado com a exatidão. Muitos são interceptados pelas defesas em melhoria de Kiev, algumas desenvolvidas domesticamente, outras fornecidas por aliados globais. Embora alguns atinjam alvos, causando trágicas perdas civis, os ataques da Ucrânia são mais estratégicos, mirando ativos de alto valor, como radares e lançadores de milhões de dólares, não infraestrutura civil. O ataque da Ucrânia em 10 de setembro ao depósito de munições de Toropets destruiu mais de 30 mil toneladas de munições, no valor de 1,5 bilhão de dólares, prejudicando gravemente as linhas de suprimento do fronte ocidental da Rússia. Isso enfraquece a Rússia, criando lacunas nas linhas de frente e mais profundamente em seu território, tornando futuros ataques ucranianos mais difíceis de conter. O sucesso da Ucrânia vem de um planejamento meticuloso, inteligência e estratégia. Com as defesas russas cada vez mais degradadas e o Kremlin priorizando a ofensiva, mais vulnerabilidades provavelmente surgirão, permitindo mais ataques ucranianos a alvos de alto valor, como portos, aeroportos e fábricas. A Ucrânia está refinando sua abordagem, aproveitando recursos para mudar a guerra a seu favor. Desde 2022, a Rússia gastou mais de 300 bilhões de dólares em operações militares, incluindo 200 bilhões em armas e drones, 50 bilhões em logística e 50 bilhões em campanhas terrestres.
Os ataques da Ucrânia causaram 50 bilhões de dólares em danos à Rússia somente em 2024, mirando defesas aéreas, radares, depósitos de munições e infraestrutura econômica, como a refinaria da Lukoil e o porto de Primorsk. O programa de drones e mísseis da Ucrânia, de 10 bilhões de dólares, causou 5 vezes mais danos em relação ao seu custo. A recente apresentação da Ucrânia de mísseis poderosos produzidos domesticamente, como Long Neptune, Sapsan e Flamingo, aumenta as preocupações de Putin. Se a Rússia tem dificuldades contra drones simples, ela tem ainda menos chances contra mísseis de cruzeiro e balísticos de longo alcance, que custam de 500 mil a 2 milhões de dólares cada, mas superam os sistemas de defesa aérea russos de milhões de dólares. Comente com o número 1 se você apoia a luta da Ucrânia por independência e liberdade.